Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando para nos reunirmos como igreja. Agradecemos por tudo que o Senhor teve falando conosco através desses cânticos que nós ouvimos agora, Senhor Deus. Podemos estar cantando também. E queremos te pedir agora que o Senhor esteja nos falando através da tua palavra, Deus. Que nós estejamos os nossos corações abertos àquilo que o Senhor vai nos dizer. E possamos aceitar os desafios que o Senhor há de nos mostrar. E termos a disposição, Pai, de colocarmos em prática aquilo que o Senhor há de nos mostrar e nos dizer nessa manhã, Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Hoje chegamos à nossa reta final do Sermão da Montanha, depois de vários estudos nesse texto que é muito bom. Nós vamos falar hoje conversarmos, sobre esses dois versículos, versículo 28 e versículo 29 de Mateus capítulo 7, que é aqui na minha Bíblia, o título desses dois versículos é o fim do Sermão do Monte. Na sua pode estar a conclusão, e assim por diante. Mas vamos ver esses dois versículos de Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. É interessante que nesse texto aqui nós vemos que depois que Jesus Cristo falou o que ele falou, a reação da multidão foi de ficar maravilhada. E a primeira coisa que a gente vê aqui que chama a nossa atenção é que eles fizeram uma comparação. Eles já estavam acostumados com o ensino dos escribas, já haviam ouvido os ensinos dos escribas, então que a gente pode entender aqui pela lógica, E esse pessoal que estava ouvindo o Sermão do Monte eram judeus que conheciam a lei, conheciam os escribas, e esses judeus que conheciam a lei, que conheciam os escribas, eles ouviram o que Jesus Cristo falou, e a reação que eles tiveram, que o versículo diz aqui, é que eles ficaram maravilhados com o que Jesus Cristo mostrou. E o que eu queria que nós víssemos aqui hoje, uma das razões está aqui, mas eu queria que nós víssemos outra também, dois motivos pelos quais aquela multidão ou aquelas multidões tiveram essa reação de ficar maravilhada com aquilo que Jesus Cristo fez. Então a primeira reação foi essa aqui, a sua autoridade em mostrar o real significado da lei. No versículo 29 a gente vê bem claro isso, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. O que chama a atenção é isso aqui: os escribas que Jesus Cristo, que o Mateus coloca aqui, eles eram especialistas nas interpretações e nas exposições que eram feitas da lei. Eles não eram especialistas na lei em si. Quando eles iam falar o que eles iam falar, eles sempre colocavam pessoas que diziam a respeito da lei, mas eles dificilmente faziam a interpretação da lei. E a gente pode ver, a gente viu, isso lá no capítulo 5. Eu quero que a gente pegue dois desses aí. São 6 livros, 6 textos, mas a gente vai pegar apenas 2 deles. O primeiro que eu quero que a gente veja é o versículo 21 e 22 do capítulo 5. Quem abriu pode ler esse texto aí, tá? Capítulo 5, versículo 21 e 22. A outra pessoa já pode ler
nos versículos 34 e 35. Vamos pegar mais um, então. E um outro lê de 33 a 34. Gravaram lá? 21 a 22, 33 a 34 e 43 e 44. Quem achou o primeiro pode ler, por favor. 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão matar será levado ao tribunal. E qualquer que disser que outro corre o risco de ir para o fogo do inferno. Beleza. Versículos 34 e 33 e 34. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Joia. Agora o último, 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Joia. Então, em todos esses textos, até naqueles que a gente não leu, o que a gente vê é esse contraste, né? Onde Jesus Cristo coloca para o pessoal aquilo que eles estavam acostumados a ouvir da lei. O que eles estavam acostumados a ouvir da lei? Ele falava, ouvi isso que foi dito, ele comentava lá o que o pessoal dizia. Aí Jesus Cristo dizia: eu porém vos digo. E com esse eu porém vos digo, o que Jesus Cristo estava querendo mostrar para o povo e para nós também, com respeito à lei de Deus, é que ela não só simplesmente fazia parte, ou eram atos que eu devia estar praticando, ou não praticando, mas era algo muito mais profundo, dizia da intenção do nosso coração, dizia de algo muito mais do que simplesmente a aparência, que era o que o pessoal estava acostumado a ver e ouvir. E é um texto muito interessante que eu quero que a gente leia também, e é esse texto de Mateus capítulo 15, versículo 3 ao versículo 6. Mateus 15, versículo 3 ao versículo 6. Quem achou, pode ler, por favor. Mateus capítulo 15, versículo 3 ao versículo 6. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredi vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a teu pai e tua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: eu oferto ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidasse a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que Jesus Cristo está fazendo aqui? A mesma coisa que ele fez em Mateus capítulo 5, nesses versículos que a gente leu. Os judeus, os fariseus, chegaram para Jesus Cristo, né, com toda a autoridade que eles achavam que eles tinham, e falavam: por que os seus discípulos invalidam a lei? Por que eles não cumprem aquilo que a lei fala? Aí Jesus Cristo chegou para eles: mas por que vocês invalidam a lei por causa das vossas tradições? Porque a lei diz assim: honra teu pai. Mas vocês dizem o seguinte. Aí ele comentou o que os fariseus diziam:
E aí a conclusão que Jesus Cristo chega e mostra para esses fariseus é que, por causa das tradições que eles tinham, eles invalidavam a lei. E essa é a razão pela qual, ou essa é uma das razões pelas quais aquelas multidões ficaram maravilhadas com Jesus Cristo, com tudo aquilo que Jesus Cristo falou. É interessante, né? Eu não sei quanto tempo demorou para Jesus Cristo falar o que ele falou no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 de Mateus. Não sei se demorou 1 hora o discurso dele, ou 2 horas, ou a manhã inteira, ou o dia inteiro, né? Não tem registrado aqui, Mateus não falou aqui no final, e esse sermão da montanha durou 2 dias, ele não falou isso. Mas o que ele comentou, o que ele mostrou aqui, é que tudo aquilo que Jesus Cristo falou, do versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, até o versículo 27 do capítulo 7 de Mateus, fez com que as multidões ficassem admiradas pelo ensino de Jesus Cristo. E a primeira razão, e a razão que nós vimos aqui, é porque eles viram que Jesus Cristo tinha autoridade, muito diferente dos escribas, que interpretavam a interpretação da lei. E a segunda razão que nós podemos ver que as pessoas ficaram maravilhadas, mas não está aqui no versículo 29, mas por todo o Sermão do Monte nós podemos ver isso, é a sua autoridade em fazer citações sobre si mesmo no Sermão do Monte. A sua autoridade em fazer citações sobre si mesmo no Sermão do Monte. Eu quero que a gente veja alguns exemplos disso. Primeiro que eu quero que a gente veja é em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Quem achou pode ler, por favor. Mateus 5, 11 e 12. Quando ele está iniciando o Sermão do Monte, olha só o que ele diz sobre si mesmo ali. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Amém? É isso aí. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Que nós seremos felizes quando formos perseguidos por sua causa. O que Jesus Cristo não está dizendo é, ele não está dizendo que nós seremos perseguidos por causa dos seus ensinos. Ele não está dizendo que nós seremos perseguidos por causa do Pai Celeste. Ele diz que nós seremos perseguidos por sua causa. Nós temos que ficar felizes quando nós somos perseguidos por sua causa. E algo que chama a atenção aqui, que eu gostaria de citar, agora eu posso comentar isso, porque a gente já viu todo o livro, todo o Sermão do Monte. O que chama a atenção é que isso que Jesus Cristo está dizendo, que nós seremos bem-aventurados, que nós seremos felizes quando formos perseguidos por causa dele, Jesus Cristo diz antes de ele falar sobre dar a outra face. Ele diz isso antes de dizer que nós não podemos julgar. Ele diz isso antes de nos desafiar a amarmos os nossos inimigos. Isso que é interessante, né? Ele chama a gente e diz que nós seremos felizes quando nós formos perseguidos por causa dele, antes de mostrar para nós tudo o que ele vai nos dizer depois. E isso é algo que nós devemos estar avaliando na nossa vida. O quanto nós estamos dispostos a sofrer
por causa de Jesus Cristo. O quanto nós estamos dispostos a sermos perseguidos por causa de Jesus Cristo. O quanto nós realmente estamos dispostos a fazer isso. Um outro texto, versículo 17 do capítulo 5. Versículo 17 do capítulo 5. Alguém pode ler, por favor? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Joia. E ele vai dizer, o que ele vai dizer aí, o que ele está comentando aí, ele diz isso antes dele falar aquelas comparações que nós fizemos, né? Com Cristo que foi dito, eu porém vos digo. O que nós podemos ver aqui nesse texto, nesse versículo, o que eu gostaria de destacar para a gente entender mais ainda aquilo que ele está dizendo, é quando ele fala lá no versículo 17, ele diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. O que mostra aqui é o seguinte, é que ele, por ter nascido nesse mundo, por ter vindo a existir nesse mundo, nós podemos entender através dos evangelhos que diversas vezes ele fala que ele não era daqui, ele não existia aqui. Jesus Cristo veio para cá. João capítulo 1, versículos 1 e 2 fala que ele veio da eternidade, ou seja, antes do mundo existir, ele já existia com Deus. E os profetas do Velho Testamento já anunciavam a sua vinda. Jesus Cristo viria, um texto que a gente pode ler, mas não vamos ler agora, é Malaquias, capítulo 4, versículo 2, onde fala que Jesus Cristo viria. Jesus Cristo viria. E lá em João capítulo 10, versículo 30, ele diz que ele e o Pai somos, ou eu e o Pai somos um. E Jesus Cristo veio para cumprir a lei e os profetas, e não para destruir. E essa ideia de cumprir aqui não é só de fazer, não é só de colocar em prática, mas o que ele veio fazer, ele veio cumprir, ou seja, tudo aquilo que era falado sobre o Messias se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Porque não existiu, não existe e não vai existir outro que seja suficientemente capaz de cumprir todos os requisitos ou todas as profecias do Velho Testamento. Elas se cumpriram em Jesus Cristo. Isso é que Jesus Cristo está mostrando para nós lá. E agora eu quero que a gente abra lá em Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Romanos 10, 4, Paulo diz o seguinte. Olha só que interessante. Ele está falando, né? Se você lembra do que Paulo está dizendo aqui, principalmente no capítulo 9, ele começa a falar sobre Deus, né? Ele diz: puxa vida, não tem maior alegria se o pessoal se converter e tal. Aí ele vem falando sobre a necessidade de Jesus Cristo, e aí ele fala no versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E a ideia que Paulo está mostrando para nós aqui, que o fim da lei é Cristo, não significa que, porque Jesus Cristo veio, a lei não tem mais valor nenhum. Nós não precisamos cumprir a lei, não precisamos cumprir os preceitos da lei, os princípios da lei, porque Jesus Cristo, ela já terminou em Jesus Cristo. O que Paulo está mostrando aqui, se você realmente estiver disposto a ler e a ver isso, o que Paulo está mostrando é que, quando Jesus Cristo veio, a lei se cumpriu nele, ou seja, tudo aquilo que os profetas falavam sobre Jesus Cristo
tudo aquilo que a lei falava sobre o Messias se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele disse no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus: não penseis que vim revogar a lei, mas vim, ou a lei e os profetas, mas vim para cumpri-la. E o outro versículo que nós já lemos recentemente, talvez esteja gravado na sua mente, é esse aí. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Alguém lê esses textos, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expedimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. O que Jesus Cristo está mostrando sobre si mesmo aqui, que nós estamos vendo, O primeiro texto de Mateus 5, depois Mateus 7, agora em Mateus 7, 21 a 23, ele diz lá: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, o simples fato de fazer essa declaração para ele não significa que a gente vai entrar no céu. E nessa declaração que ele faz em Mateus, ele está mostrando a sua divindade. Ele está mostrando que um dia ele vai julgar. Um dia ele vai julgar. E vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Isso ele vai dizer um dia. Hoje, como na época que ele estava aqui nesse mundo de hoje, ele não está julgando ainda. João capítulo 3, versículo 17, fala que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas vai chegar um dia em que ele irá julgar o mundo. E esse dia vai ser, como diz a Bíblia, no dia do Senhor. Como nós já vimos uma vez aqui, isso está declarado lá em Apocalipse, que vai falar sobre esse dia do Senhor. Como é que vai ser esse julgamento, onde Jesus Cristo estará lá sentado no seu trono, irá julgar todo o mundo, todas as pessoas do mundo. E essas são algumas razões porque a multidão ficou maravilhada. E agora o que eu quero que a gente chamar a atenção nossa é nisso aqui. As multidões, elas só ficaram maravilhadas. O texto de Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 é isso que diz. Mateus, ele diz isso: quando Jesus acabou de proferir suas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. Interessante que Mateus estava participando junto com Jesus e os discípulos. Quando Jesus Cristo terminou de falar o que ele falou, o que a gente pode imaginar é que ele olhou para as multidões. Mateus olhou para as multidões, olhou para a feição das pessoas que estavam lá e viu nos seus olhares, nas suas afeições, nas suas expressões, atitudes de maravilhados. O texto não diz, por exemplo, quais eram os comentários que foram feitos um para o outro depois de terem ouvido o que eles ouviram. Mas o texto diz que eles ficaram maravilhados. Mas o que eu queria chamar a nossa atenção aqui para isso é o seguinte: é que eles só ficaram maravilhados. Eles não tiveram nenhuma atitude, pelo menos Mateus não coloca isso, provavelmente não teve mesmo. Eles não tiveram nenhuma atitude depois disso. Essa é a atitude normal das multidões, de ficarem maravilhados. E tem mais um exemplo de alguém que também ficou maravilhado, que eu gostaria que nós víssemos, e eu gostaria de chamar
a nossa atenção, que foi Herodes. Herodes também ficou maravilhado. Lucas não diz essa palavra, mas pela atitude que ele teve aqui diante de Jesus, a primeira reação que ele ficou foi maravilhado, Herodes. A gente vê isso lá em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos de 6 a 11, diz o seguinte. Lucas 23, de 6 a 11. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhes respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparentoso e o devolveu a Pilatos. O que nós podemos ver aqui também, como as multidões, Herodes também ficou maravilhado com a presença de Jesus Cristo. O versículo 8 diz lá que há muito ele ouvia falar de Jesus Cristo. Provavelmente ele deve ter ouvido que Jesus Cristo havia curado um cego. Provavelmente ele deve ter ouvido de Lázaro, que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Provavelmente ele tinha ouvido falar que Jesus Cristo tinha multiplicado os pães, tinha feito a água se tornar em vinho. Ele tinha ouvido muito sobre Jesus Cristo. E quando ele soube que Jesus Cristo ia estar na presença dele, ele se alegrou. E olha só o que diz o versículo 9, é interessante isso. Jesus Cristo, ele estava interessado em que Jesus Cristo estivesse atendendo aos seus pedidos. Por isso que o texto diz que Herodes muito o interrogou, mas Jesus nada disse. E qual foi a consequência para Herodes daquela atitude? Versículo 11. Porque Jesus Cristo não atendeu os pedidos de Herodes, Herodes desprezou Jesus Cristo. Desprezou, e além de ter desprezado, ridicularizou Jesus Cristo. Ah, esse aí é o rei dos judeus? Então eu vou dar para ele o meu manto, um manto muito bonito, quero ver ele ficar como rei. Então, esses são dois exemplos, né? Tanto Herodes quanto as multidões só ficaram maravilhadas. Eles não tiveram outra atitude diante de tudo o que eles viram e ouviram de Jesus Cristo. Só ficaram maravilhados. Só ficaram maravilhados. Mas eu não queria parar por aqui. Eu queria mostrar um exemplo de alguém que não só ficou maravilhado, mas teve uma atitude em relação a tudo aquilo que a pessoa ouviu de Jesus Cristo. E essa pessoa é a mulher samaritana. Ela também ficou maravilhada diante de Jesus. E lá em João, capítulo 4, nós vemos isso. Ela ficou maravilhada, mas foi além. Ela creu em Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá nesse texto. João capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 28 a 30 diz o seguinte. João capítulo 4, 28 a 30 diz assim: Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Aqui nós podemos ver a atitude de maravilha da mulher. Por quê? Porque Jesus
a gente lembrar o que Jesus Cristo disse, antes, Jesus Cristo teve para a mulher falar: então tá, vai na cidade e busca o teu marido. E ela falou: eu não tenho marido. E Jesus Cristo chega para ela e fala: disseste bem não ter marido, porque você já teve vários, e esse que está contigo hoje não é teu marido. E aquilo, ela ficou maravilhada. Mas ela foi na cidade e disse o que disse no versículo 29. E olha só o que aconteceu no versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O que eu penso aqui, o que eu quero que a gente veja aqui é o seguinte: o modo como a mulher ficou diante de tudo aquilo que Jesus Cristo falou para ela causou tão impacto na vida dela, tanto impacto na vida dela, que os homens ouviram o que ela falou e acreditaram no que ela disse. João não diz aqui: eles desconfiaram, não. Eles acreditaram naquilo que ela disse. Por quê? Porque o que Jesus Cristo fez com ela foi algo maravilhoso. E não para por aí. Versículos de 39 a 42. Olha só o que diz. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciaram: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, o que nós podemos ver aqui é que a mulher foi além. Ela não só ficou maravilhada como a multidão e como os escribas, ou como o Herodes ficou. Ela foi além. Ela creu em Jesus Cristo, ou seja, ela o aceitou como Salvador, como Senhor e Salvador de sua vida. Ela permitiu, ou deu a oportunidade, ou se entregou para Jesus para que a vida dela fizesse diferença. Que os homens daquela cidade, ou as pessoas daquela cidade, não só criam em Jesus Cristo por causa do testemunho dela. Interessante isso. Ela falava. Mas porque eles disseram depois, mas porque nós cremos que verdadeiramente este é o Salvador do mundo. E é nisso que eu queria aqui enfatizar nesse momento. Como é que você está? Como é que nós estamos diante de tudo aquilo que nós vemos e ouvimos sobre Jesus? Nós estamos maravilhados? O que nós estamos fazendo além de estarmos maravilhados? Nós estamos como as multidões. Eu sei que é muito forte falar isso, mas nós estamos como Herodes. Quando Deus não atende o pedido que a gente tem a atitude que ele teve de desprezá-lo. Eu sabia que ele não ia atender mesmo. Eu sabia que não ia dar certo. Sempre assim comigo. Como é que nós ficamos diante de tudo aquilo que nós ouvimos e vimos sobre Jesus Cristo? Nós ficamos maravilhados? Ou vamos além? Ou vamos além? Então é isso que nós vimos hoje. Vamos botar tudo aqui, porque sempre acontece de aparecer que não tem que aparecer antes. Hoje nós vimos sobre a atitude, ou seja, o que aconteceu diante dos ensinos de Jesus Cristo. Nós vimos que as multidões, elas ficaram maravilhadas.
maravilhadas com a autoridade em mostrar o real significado da lei e por sua autoridade em fazer citações sobre si mesmo na lei, que nem a gente viu lá. Agora vamos a algumas perguntas para nós estarmos refletindo. A primeira é a seguinte: qual tem sido a nossa reação diante das verdades que a Bíblia apresenta? Temos tido uma reação de ficar maravilhado, assim como as multidões de Herodes? Ou temos ido além disso, assim como a mulher samaritana? O que nós temos feito que demonstra que estamos indo além? Estamos fazendo a vontade de Deus? É interessante, né? Quando eu estava pensando nessas perguntas aqui, o que chama a atenção é que muitas delas a gente viu no decorrer de todo o nosso sermão do monte. E uma principal que eu prestei atenção é essa última aí. Talvez não dessa forma foram feitas perguntas, né? Todos os estudos eu coloquei: estamos fazendo a sua vontade, mas de outras formas, essa mesma pergunta estava presente em quase todos os estudos. Por quê? Por quê? Porque é básico. É básico. É fundamental que nós estejamos avaliando as nossas vidas e possamos nos perguntar: o quanto eu estou disposto a fazer a vontade de Deus? Por quê? Porque conhecer aquilo que a Bíblia mostra, que nem nós vimos no primeiro cântico que nós cantamos, é ter a disposição de colocar em prática aquilo que ela nos ensina. E nós colocamos em prática aquilo que ela nos ensina quando nós fazemos a vontade de Deus. E o modo como a gente vive a nossa vida, vai demonstrar se a gente está desprezando ou não a Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a capacidade, nos deu realmente condições, Senhor Deus, de podermos estudar esse sermão do monte. Muito mais do que conhecimento, Pai, muito mais do que sabermos o que significam as palavras, muito mais do que aprender contexto histórico, muito mais, ó Pai, do que sabermos aquilo que diz a frase do texto. O nosso pedido a Ti, Deus, é que o Senhor esteja nos ajudando, nos dando motivação para estarmos colocando em prática aquilo que nós vimos, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a não só ficarmos admirados diante daquilo que o Senhor nos mostra na Tua palavra, muito mais do que ficarmos maravilhados diante de tudo aquilo que a gente vê aqui, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a colocarmos em prática, porque isso, Pai, é que vai fazer diferença para nossas vidas. Que nós possamos crer, estarmos dispostos a cumprir aquilo que o Senhor nos diz. Que o Senhor esteja nos ajudando nisso, Deus. Porque muitas vezes a gente luta contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra nossas vontades, contra os nossos sentimentos. Nos ajuda a colocar tudo isso diante do Senhor, Pai. Para que o Senhor esteja nos ajudando, Deus, a colocarmos em prática a Tua palavra. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, quantas vezes a gente, ao sair de ouvir estudos assim, a gente coloca a nossa vontade em primeiro lugar. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos fazendo a Tua vontade, a estarmos realmente vivendo conforme o Senhor quer. Esse é o nosso pedido a Ti, Pai. E nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.